Na questão 21 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde para Allan Kardec que não se pode conceber Deus ocioso, nem mesmo por um segundo, por toda a eternidade. Deus é a inteligência suprema e inteligência é gênio de criação. Deus, sendo gênio de criação supremo e existindo de toda a eternidade como ele existe, isso significa que Deus cria de toda a eternidade, uma vez que gênio de criação nunca para de criar, nem mesmo por um segundo, por toda a eternidade. Pois bem, para Deus criar de toda a eternidade como Deus cria, Deus tem de ter ao seu dispor o elemento de sua criação, que é o fluido universal. Esse elemento é o elemento sobre o qual Deus exerce a sua ação criadora por todo o infinito. Portanto, esse elemento, que é o fluido universal, tem de ser um elemento que corresponda com as suas propriedades e a capacidade criadora de Deus. Daí o fluido universal ter variedade de combinações infinitas e adquirir propriedades infinitas e ser paralelo a Deus na criação do universo. De modo que, porque Deus representa a inteligência na criação universal, o fluido universal representa, na mesma proporção da inteligência de Deus, nas suas propriedades de combinações infinitas. De modo que, se Deus tivesse mais inteligência do que o fluido universal tem em combinações e propriedades infinitas, então Deus não poderia criar tudo o que Deus cria, por faltar no fluido universal combinações e propriedades compatíveis com a inteligência de Deus. E, se o fluido universal tivesse mais combinações e propriedades do que Deus tem em inteligência infinita, então, igualmente, Deus não criaria tudo o que ele cria, por sua inteligência infinita não corresponder com as combinações e propriedades infinitas do fluido universal. Portanto, Deus e o fluido universal têm poderes criadores equânimes. E toda a criação universal só existe por causa da união equânime dessas duas forças criadoras. De modo que Deus e o fluido universal são paralelos na criação universal. Um é a interação do outro por toda a eternidade. Para isso, é necessário que o fluido universal tenha, na sua constituição criadora, a mesma versatilidade que Deus tem na sua inteligência, para que o que Deus queira, o fluido universal se converta pela combinação dos seus elementos. Qual é, então, a diferença de Deus com relação ao fluido universal? É que Deus é constituído pela inteligência suprema, a visão suprema, a lucidez suprema, a audição suprema, sentido supremo e onisciência suprema. E o fluido universal não tem nenhum desses atributos que constitui Deus. O fluido universal é o elemento de criação da inteligência suprema, que é Deus. Os três pilares que constituem a causa existencial dos universos são o espaço. Por quê?
Porque o espaço é a base de sustentação de tudo o que Deus materializa ou realiza no universo. Deus, que é constituído pela inteligência, visão, lucidez, audição, sentido e onisciência, elevados à supremacia, à eternidade e ao infinito. O terceiro pilar é o fluido universal, que é o elemento de criação de Deus no espaço. Esses três pilares são a causa de tudo o que existe e a razão existencial dos universos. Assim como cada aparelho elétrico é diferenciado um do outro de conformidade com a utilidade que cada um tenha, mas, portanto, o elemento que faz cada um desses aparelhos funcionarem, tendo a utilidade que cada um tem, é o único e o mesmo elemento, que é a eletricidade. Então, considerando-se cada aparelho elétrico, cada um no seu contexto de utilidade, como sendo cada pessoa o espírito, e Deus como sendo a energia elétrica que move cada um desses aparelhos eletrônicos, no caso, cada um desses espíritos. E, então, se compreende que Deus é único no universo pela razão de cada espírito ser movido por ele, assim como cada aparelho eletrônico é movido pela energia elétrica. A diferença de pessoa para pessoa está no perispírito, que é tão eterno quanto a essência divina que o exorta. Portanto, assim como existe uma variedade muito ampla de formas de aparelhos elétricos, cada um movido pelo mesmo princípio que é a eletricidade, a diferença e a utilidade de cada um estando somente na forma e não no princípio que os move, assim também é cada espírito. A diferença de pessoa para pessoa está na personalidade que o perispírito, que é tão eterno quanto a essência divina que o exorna, faz o espírito apresentar em todas as suas atitudes. Porém, o princípio fundamental da existência dessa personalidade, que é Deus, constituído por inteligência, visão, lucidez, audição, sentido e onisciência, esse princípio é único, é um só para todos no infinito e infinitamente. É esse sentido, é nesse sentido que Deus é um só no infinito. Deus é a fonte inexaurível de cada espírito no infinito.